Olá, você sabia que em alguns países as mulheres enfrentam dificuldades em encontrar parceiros devido à escassez de homens? Em várias dessas nações, as mulheres são obrigadas a viajar para o exterior ou correm o risco de ficarem solteiras pelo resto de suas vidas. Em um desses países, por exemplo, cerca de 46% da população feminina adulta ainda está solteira. Alguns desses países apresentam casos de mulheres com 40 anos que nunca tiveram um relacionamento. Se você tem curiosidade sobre quais são esses países, continue assistindo esse vídeo, pois vou apresentar os 10 lugares onde há mais mulheres solteiras devido à falta de homens ao redor do mundo. Tenho certeza de que você não sabia disso. Em 10º lugar, em Portugal. Localizado no sudoeste da Europa, Portugal possui um clima agradável em comparação com outros países europeus. Sua capital é Lisboa, um importante centro econômico e cultural. De acordo com pesquisas demográficas de 2022, o número de mulheres em Portugal é consideravelmente maior que o número de homens. Estima-se que haja cerca de 1 milhão a mais de mulheres do que homens, sendo pouco mais de 4 milhões de homens e quase 5 milhões e meio de mulheres. Em 9º lugar, Noruega. País localizado na Escandinávia. Conhecida por suas paisagens deslumbrantes, como montanhas, fiordes, ilhas e florestas, a Noruega possui Oslo como capital. A população do país ultrapassa os 5 milhões de habitantes, sendo a maioria mulheres. Essa disparidade de gênero é principalmente resultado da expectativa de vida mais longa das mulheres em comparação aos homens. Em média, as mulheres na Noruega vivem cerca de 84 anos, enquanto os homens vivem cerca de 80 anos. Além disso, a taxa de natalidade feminina é ligeiramente maior do que a masculina. Aproximadamente 46% das mulheres adultas na Noruega estão solteiras, uma das taxas mais altas do mundo. Em 8º lugar, a Armênia. Um país localizado na Europa Oriental, fazendo fronteira com a Rússia ao norte e o Irã ao sul. A língua oficial da Armênia é o armênio, embora muitos armênios também falem russo e outras línguas. A Armênia é predominantemente cristã ortodoxa, e a religião desempenha um papel importante na vida e cultura do país. Com uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes, a Armênia possui uma maior proporção de mulheres em relação aos homens. São 1,6 milhão de mulheres para 1,4 milhão de homens. Viajar para a Armênia em busca de relacionamento pode exigir conhecimento do inglês e levar o cristianismo a sério. Em 7º lugar, El Salvador. Um país localizado na América Central. Sua capital também é São Salvador, e a língua oficial é o espanhol. Banhado pelo Oceano Pacífico, El Salvador possui uma população de aproximadamente 6,5 milhões de habitantes. O país oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo praias, montanhas, cidades históricas e monumentos arqueológicos. A maioria da população de El Salvador é católica, embora haja também uma presença significativa de evangélicos e outras denominações cristãs. O número de mulheres no país é maior que o número de homens, contabilizando 52 homens para cada 48 mulheres. Em 6º lugar, Estônia. Um país localizado na Europa Oriental. Com uma população de cerca de 1,3 milhão de habitantes, a Estônia possui o estoniano como língua oficial, embora muitos estonianos também falem inglês e outras línguas. A Estônia é um país desenvolvido, com uma economia forte e uma das mais altas taxas de crescimento econômico na Europa. No entanto, o país enfrenta um desequilíbrio entre o número de homens e mulheres, com um número relativamente menor de homens em relação ao número de mulheres. São 52 mulheres para cada 49 homens na Estônia. Em 5º lugar, a Islândia. A Islândia é um país de tamanho médio com uma população de cerca de 364 mil habitantes. Um dos principais problemas desse país é a escassez de homens, já que existem 200 mil mulheres para 185 mil homens. As mulheres na Islândia são tratadas com igualdade e possuem grande reconhecimento em suas áreas de atuação. O clima no país é estável e muito frio, o que levou à criação de tradições como frequentar clubes de águas termais para aliviar o frio intenso.
Uma curiosidade interessante é a presença de fiscais de banho, seguranças que supervisionam os banheiros dos clubes termais para garantir que as pessoas estejam tomando banho adequadamente. Em quarto lugar, Finlândia. Conhecida por seu sistema educacional de alta qualidade, classificado como o melhor do mundo em 2021. A Finlândia possui uma paisagem natural deslumbrante, com milhares de lagos e florestas densas. O país está localizado na Europa do Norte e faz fronteira com a Rússia, Estônia e Suécia. A língua oficial da Finlândia é o finlandês, mas muitas pessoas também falam sueco e inglês. A população do país é de aproximadamente 5,5 milhões de habitantes, e o número de mulheres é significativamente maior que o de homens. Na Finlândia, é possível encontrar mulheres de 40 anos que nunca tiveram um relacionamento. Antes de iniciarmos o nosso top 3, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Toda semana temos conteúdos novos sobre curiosidades que eu tenho certeza que você vai gostar de descobrir, e aproveita a oportunidade e já deixa o seu like, ele me motiva a criar mais conteúdos para vocês. Agora sem mais delongas vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar, Belarus. Belarus é um país localizado na Europa Oriental, fazendo fronteira com a Rússia, Ucrânia, Polônia e Lituânia. A língua oficial de Belarus é o bielorrusso, embora muitas pessoas também falem russo e outras línguas. O número de mulheres no país é maior que o de homens, com cerca de 9 milhões de mulheres em uma população total de 9 milhões de habitantes. As mulheres em Belarus tendem a ter um alto nível de educação e estão presentes em campos como ciência, tecnologia, saúde e educação. Elas são conhecidas por sua beleza, elegância e estilo, além de serem fortes e determinadas. Em segundo lugar, Rússia. Localizado na Europa e na Ásia, a Rússia possui um número muito maior de mulheres em comparação aos homens, com 73 milhões de homens e 84 milhões de mulheres. Essa disparidade de gênero leva algumas mulheres a procurarem relacionamentos fora do país. As mulheres russas são conhecidas por se vestirem elegantemente em todas as ocasiões e valorizarem a aparência como forma de chamar atenção antes de mostrarem sua beleza interior. Em primeiro lugar, Dinamarca. Um país localizado na Europa do Norte, com uma das maiores taxas de mulheres solteiras do mundo. Aproximadamente 52% das mulheres adultas na Dinamarca estão solteiras. O país é conhecido por sua alta qualidade de vida e foi classificado como o segundo país mais feliz do mundo em 2021. As mulheres na Dinamarca têm acesso igualitário à educação, trabalho e oportunidades, e existe uma forte cultura de igualdade de gênero no país. Com uma das mais altas taxas de participação feminina no mercado de trabalho, com mais de 80% das mulheres trabalhando, a Dinamarca é um país que vale a pena ser explorado de perto. Qual desses países você mais gostou de saber que possui muitas mulheres solteiras? Deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.